Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Isaac Rossetti, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina. Ficamos aqui no oeste do Paraná. Também sou membro do grupo de pesquisa em Química Orgânica e Biológica, aqui também na nossa universidade. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu irei fazer sobre Química Orgânica. Tá? O intuito desses vídeos é ajudar os meus alunos fora da sala de aula, ou seja, que eles possam consultar um pouco da minha explicação que eu dou nos meus slides durante as aulas e eles possam consultar isso a qualquer momento. Tá? Então, o nosso primeiro vídeo vai ser sobre conceitos iniciais, ou seja, o que são esses conceitos iniciais? São os conceitos que todo aluno ou aluna deve ter antes de iniciar Química Orgânica, tá? São conceitos que nós vemos lá na Química Geral, ok? A bibliografia que eu mais uso geralmente é o livro do Solomon, tá? São esses aqui de cima, nas minhas aulas de Química Orgânica, porém tem outros que eu posso utilizar também, tá? Então, uma introdução. O nome Química Orgânica ela vem da palavra organismo, tá? Porque antigamente acreditava-se que todos os compostos orgânicos vinham apenas de organismos vivos. A química orgânica ela é o estudo dos compostos de carbono, né? Então, todos os compostos orgânicos têm átomos de carbono, mas nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele tem carbono, mas não é orgânico. Muitos compostos orgânicos, eles também contêm outros átomos, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, cloro e outros. Por exemplo, outros halogênios também. Tá? A maioria dos compostos orgânicos, eles são encontrados na natureza, relacionados com comida, medicina, né, roupa, seda, algodão, energia, são orgânicos. Porém, existem alguns outros compostos que são orgânicos que não existem na natureza ou pelo menos ainda não foram encontrados, né? E que já foram sintetizados pelo homem em laboratório, tá? Por exemplo, plástico, borracha sintética, diversos tipos de medicamentos, colas, então são todos geralmente sintéticos. O primeiro conceito inicial que todo estudante deve ter de química orgânica é os conceitos fundamentados em estrutura atômica. Então deve saber o que são compostos, são feitos de elementos combinados em diferentes proporções, o que são elementos, são feitos de átomos, e o que são átomos? É um núcleo positivamente carregado contendo prótons e nêutrons, sendo que os prótons são positivos e os nêutrons não apresentam cargas, com uma nuvem negativamente carregada de elétrons. Eu particularmente não gosto muito desse conceito de nuvem negativamente carregada, porque na verdade os elétrons eles se encontram em orbitais, como nós vamos ver nas próximas aulas. Cada elemento ele é distinguido pelo seu número atômico, Z. O que é o número atômico? É o número de prótons. Tá? Então, se dois elementos tiverem o mesmo número de prótons, eles são o mesmo elemento químico. Se tiver número de prótons diferentes, são elementos químicos diferentes. Aqui está um exemplo da tabela periódica da IUPAC, já atualizada, né? Como nós podemos ver, os novos elementos aqui que foram nomeados em 2017 já estão contando na nossa tabela periódica. Tá? Isótopos, né? Todos os núcleos atômicos de todos os elementos têm o mesmo número de prótons, porém, alguns podem ter número de nêutrons diferentes. Isso eles são chamados de isótopos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, existem 3 tipos de átomos de carbono: o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Como eles são? Né? O 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons, por isso que a soma dá 12. O carbono 13 ele tem 6 prótons e 7 nêutrons, e o carbono 14 ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Aqui é uma curiosidade: o carbono 14 ele é radioativo, né, e ele é utilizado muito em datação por carbono, que possivelmente vocês já ouviram falar. O segundo exemplo é o átomo de hidrogênio. Ele pode existir na forma de hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3, que são nomeados como hidrogênio,
normal, que todo mundo conhece, um próton e nenhum nêutron, o deutério, que tem um próton e um nêutron, e o trítio, um próton e 2 nêutrons. Como vocês podem ver nesses dois exemplos, ambos os elementos têm o mesmo número de prótons, porém, eles diferem no número de nêutrons. Por isso, eles são isótopos, ok? Elétrons de valência, né? Nós precisamos recordar muito bem esse conceito de elétrons de valência, muito importante dentro da química orgânica. Basicamente, o que são elétrons de valência? São os elétrons que ficam na camada mais externa de todos os elementos, tá? E são esses elétrons que vão participar da formação das ligações químicas, tá? O número de elétrons na camada de valência é igual ao número do grupo do qual o elemento pertence. Por exemplo, o carbono ele está presente no grupo 4, então ele tem 4 elétrons de valência. O nitrogênio ele está presente no grupo 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Os halogênios são no grupo 7A, então todos os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, têm 7 elétrons de valência. Tá? Então, dentro da teoria estrutural da química orgânica, geralmente o número de ligações covalentes, né, a principal ligação nos compostos orgânicos é a ligação covalente, podem ser feitas por diversos elementos. Por exemplo, nós temos uma tabela aqui com 8 elementos, mostrando o número de ligações covalentes que eles podem fazer. O hidrogênio faz 1, o carbono 4, o nitrogênio 3 ou 4, porém quando o nitrogênio faz 4 ligações, ele adquire uma carga positiva. O oxigênio aqui, ele faz 2 ligações. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, todos eles são halogênios, todos eles apenas fazendo uma ligação química. Então, fica da seguinte forma. Se o carbono ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. Se o oxigênio faz 2, ele é divalente. O hidrogênio e os halogênios, todos eles são monovalentes. Então aqui nós temos um exemplo, né? O carbono ele é tetravalente, o oxigênio ele é divalente e o hidrogênio e os outros halogênios são monovalentes, fazendo apenas uma ligação química. Importante, nunca desenhe qualquer átomo de carbono com mais de 4 ligações. Os tipos de ligações de átomos que o átomo de carbono pode fazer são essas 4 maneiras, né? Então nós temos todas carbono com somente ligações simples, o carbono com 2 ligações simples e uma dupla, e o carbono com uma ligação tripla e uma simples, e também o átomo de carbono com 2 ligações duplas. Isso também pode acontecer, ok? O átomo de carbono com 3 ligações pode existir? Pode, porém ele precisa de uma carga, tá? Como que é essa carga? Bom, basicamente é assim. O átomo de carbono, sim, ele pode apresentar 3 ligações, porém, como que nós formamos um átomo de carbono com 3 ligações? Vamos ver dessa primeira forma aqui. Se nós tivermos um composto parecido com esse, onde nós temos um halogênio ligado ao átomo de carbono, essa ligação covalente carbono-halogênio ela pode quebrar jogando o par de elétrons para o bromo, ou seja, o bromo ele pega o par de elétrons dessa ligação química. Se ele pega o par de elétrons dessa ligação química, o carbono perde um par de elétrons, ficando um carbono positivo, um carbono com 3 ligações, só com uma carga positiva, ok? Isso nós chamamos de carbocátionos. Agora, nesse outro exemplo aqui, se nós temos uma base que ataca um hidrogênio ligado a um átomo de carbono, esse par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio vai para o átomo de carbono, ou seja, o carbono ganha um par de elétrons, deixando ele com uma carga negativa, ok? Então nós podemos ver aqui um átomo de carbono com 3 ligações e uma carga negativa, ok? Nunca desenhe um átomo de carbono com 5 ou mais ligações, tá? Não existe. Falando do oxigênio, ele geralmente é divalente, tá? Nós podemos ver 3 exemplos aqui. No primeiro exemplo, o éter dietílico apresenta 2 ligações do oxigênio com átomos de carbono. O metanol, o átomo de oxigênio faz uma ligação com carbono e hidrogênio.
E no terceiro exemplo, a acetona, o átomo de oxigênio faz uma ligação dupla com este átomo de carbono. Os pares de elétrons isolados, os não ligantes do oxigênio, eles podem ser doados para um ácido de Lewis. Depois, lá nas reações ácido-base, vamos relembrar os conceitos de ácidos de Lewis. Tá? Por exemplo, o oxigênio com 3 ligações pode existir, com certeza. Se, por exemplo, um composto à base de oxigênio estiver presente no meio ácido, aqui representado por H+, o oxigênio ele pode doar um par de elétrons para esse hidrogênio, formando assim um composto de oxigênio com 3 ligações. Porém, como o oxigênio perdeu esse par de elétrons aqui, ele deve ficar com uma carga positiva. Tá? A ligação entre oxigênio e hidrogênio é aquele tipo de ligação que vocês viram no ensino médio, na química geral, que é conhecido como ligação dativa covalente, ou covalente dativa, enfim. Né? Então nós temos os outros exemplos aqui. Por exemplo, a acetona, quando ela reage com o trifluoreto de boro, o boro ele é um elemento que geralmente não segue a regra do octeto, ele tem orbitais p livres aqui, então ele pode aceitar um par de elétrons do oxigênio, formando o composto com carga, o oxigênio com uma carga positiva. Aqui vale ressaltar que o boro ele ganhou esse par de elétrons do oxigênio. Então, se ele ganhou um par de elétrons, ele deve ficar com uma carga negativa, ok? O oxigênio, com uma ligação, ele também pode existir. Porém, é necessário que o oxigênio ele tenha uma carga negativa nesse caso. Tá? Por exemplo, se um determinado ácido carboxílico, como representado aqui, ele estiver reagindo com uma base. Essa base doa esse par de elétrons para o hidrogênio, capturando esse hidrogênio, e esse par de elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio vai para o átomo de oxigênio, dessa forma. Ok? Assim, nós formamos um composto que tem uma carga negativa no átomo de oxigênio. Outro conceito que nós devemos relembrar é os isômeros. Os isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, o butanol e o éter dietílico, eles têm a mesma fórmula molecular, porém eles são compostos diferentes. Ou seja, ambos eles têm a fórmula molecular C4H10O. Se eles têm a mesma fórmula molecular, só que ligações químicas conectadas de forma diferente, eles são isômeros constitucionais. E geralmente esses isômeros constitucionais, eles possuem propriedades físicas diferentes, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, índice de refração, e diferentes propriedades químicas, como reatividade. Talvez um dos conceitos mais importantes que vocês devem relembrar é a forma tetraédrica do átomo de carbono, no caso, representado aqui pela molécula do metano. Por que o carbono, quando ele faz tudo ligação simples, ele adquire a forma tetraédrica? Porque esses 4 ligantes em volta do átomo de carbono, eles ocupam um lugar no espaço. Então, se eles ocupam um lugar no espaço, eles devem ficar o mais distante possível entre eles para que a molécula seja mais estável. E o ângulo de ligação mais distante possível nessa forma, em um tetraedro, é 109 graus e 28 minutos. Ok? Então, todo carbono que apresenta somente ligações simples, ele apresenta a forma tetraédrica. Ok? A regra do octeto, vocês viram também, Nós temos geralmente dois tipos de ligações mais clássicas, que é a iônica e a covalente. Basicamente, a iônica é a perda ou o ganho de elétrons entre os elementos, e as covalentes são o compartilhamento desses elétrons. Então, lá dentro da regra do octeto, nós temos a formação de compostos. Geralmente, eles perdem ou ganham elétrons, ou compartilham esses elétrons. Tá? A regra do octeto geralmente é seguida por carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? E eles adquirem daí a configuração de um gás nobre. O que é a configuração eletrônica de um gás nobre?
Por exemplo, aqui nós estamos analisando as linhas da tabela periódica. Na primeira linha, como é o orbital 1s, só pode conter 2 elétrons, então o número máximo de elétrons nessa linha é 2. A partir da segunda linha, nós podemos ter 8 elétrons na última camada. Então a camada 2, a camada 3, as camadas de valência, todas elas podem ter 8 elétrons. E quando esses elementos adquirem 8 elétrons na camada de valência, eles adquirem a configuração de um gás nobre, ou seja, eles estão bem estáveis. Também temos as ligações iônicas, onde os átomos podem ganhar ou perder elétrons para formar íons. Tá? E o que mantém essa ligação firme, né, a ligação iônica, uma das ligações mais fortes que existe, é apenas a atração eletrostática entre positivo e negativo. Outro conceito que também deve ser relembrado é a eletronegatividade. Ela é uma habilidade intrínseca dos átomos para atrair elétrons compartilhados. Tá? A eletronegatividade ela tem uma escala arbitrária dentro da tabela periódica, tá? Sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo e o césio o menos eletronegativo. Então nós podemos também falar que o césio ele é o elemento mais eletropositivo. Então vamos ver aqui, né? Aqui então, um resumo da tabela periódica. Nós podemos ver que o canto superior direito da tabela periódica apresenta os elementos com as maiores eletronegatividades e o canto inferior esquerdo apresenta os elementos com a menor eletronegatividade. Ou seja, nós chegamos à conclusão de que a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita. Um exemplo da eletronegatividade na formação das ligações químicas. Por exemplo, sódio e cloro. Nós queremos formar o cloreto de sódio. O sódio, como ele está do lado esquerdo da tabela periódica, ele é bem eletropositivo. E o cloro, do lado direito da tabela periódica, ele é eletronegativo. Tá? Nós podemos perceber que o átomo de sódio aqui, ele tem apenas um elétron na sua última camada, na camada mais externa. Já o átomo de cloro, na camada 3, ele tem 7 elétrons. Então, se o sódio transferir esse elétron para o cloro, os dois ganham estabilidade, dessa forma, formando uma ligação iônica. Então o sódio ele perdeu um elétron, agora na camada mais externa ele ficou com 8 elétrons, tá? E o cloro ganhou um elétron, então na camada externa ele fica com 8 elétrons, formando o composto cloreto de sódio, um composto bem estável. Estrutura de Lewis. É muito importante a gente relembrar os conceitos de estrutura de Lewis, tá? As ligações covalentes elas são formadas pelo partilhamento desses elétrons, tá? Porém, esses elétrons de valência, todos eles podem ser compartilhados ou não. Então, nós temos que aprender a desenhar as estruturas de Lewis, tá? Então, as moléculas orgânicas elas geralmente são formadas por ligações covalentes. Exemplo, nós queremos formar a molécula de cloro 2, ou seja, o gás cloro. Né? Então, cada cloro tem 7 elétrons na última camada. Tá? Se eles compartilharem um elétron na cada camada, eles formam uma ligação covalente. Como vocês podem ver aqui, eles compartilharam um elétron e formou o cloro, no caso, uma molécula neutra. Um outro exemplo, as ligações covalentes também podem formar íons. Por exemplo, o íon amônio. Se esse par de elétrons da molécula de amônia, que está um par de elétrons não ligante aqui, for transferido para esse H+, né, ou seja, o nitrogênio doar o par de elétrons para o H+, nós temos a formação de um cátion amônio. Por que um cátion? Esse nitrogênio perdeu esse par de elétrons para o hidrogênio. Então, por isso que ele fica com essa carga positiva e nós chamamos ele de cátion. Como escrever as estruturas de Lewis? Bom, isso vocês aprenderam lá na Química Geral, tá? Geralmente nós temos que representar uma estrutura de Lewis de uma molécula, representando, depois que forma a molécula, representando os elétrons
de valência, logicamente envolvidos, porém os elétrons não ligantes também, tá? Geralmente a estrutura que nós desenhamos é a configuração eletrônica de um gás nobre do elemento. Por exemplo, como que fica a estrutura de Lewis do bromometano? Tá? O número total de elétrons de valência. Se nós formos ver, carbono tem 4, hidrogênio tem 1, só que multiplica por 3, porque são 3 hidrogênios na molécula, e o bromo tem 7. Então nós temos 14 elétrons de valência. Só que quando nós formos representar a estrutura de Lewis para esse elemento, nós temos 6 elétrons de valência que permanecem não ligantes. Tá? Então nós temos 8 elétrons de valência, 2, 2, 2, 2 aqui, que são elétrons ligantes, porém 6 elétrons de valência permaneceram não ligantes, não fizeram parte da formação da ligação química. Por exemplo, um outro exemplo, a estrutura de Lewis para metilamina, CH3NH2. Qual o número total de elétrons de valência? Esse aqui. Então, carbono tem 4, hidrogênio tem 1 e o nitrogênio tem 5. Tem 14 elétrons de valência. Porém, quando nós formos construir a estrutura de Lewis para esse átomo, nós devemos representar dessa forma. Nós temos 12 elétrons de valência, porém, o nitrogênio ele permanece com 2 elétrons de valência não ligantes. Então, nós podemos ver aqui que o nitrogênio está seguindo a regra do octeto. Por quê? Ele possui 2 elétrons não ligantes e 6 elétrons aqui compartilhados com um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Então, no total, no final, ele fica com 8 elétrons e seguindo a regra do octeto nesse caso. Porém, alguns elementos eles não seguem a regra do octeto. Geralmente, os elementos da segunda linha da tabela periódica, geralmente eles seguem. Tá? Porém, os elementos da terceira linha, que possuem já orbitais D muito próximos ali de aceitar elétrons, eles podem ser que não sigam a regra do octeto. Por exemplo, o átomo de fósforo. Nesse elemento aqui, nós temos, que é conhecido como pentacloreto de fósforo, nós podemos ver que esse átomo de fósforo aqui ele faz 5 ligações com átomos de cloro. Tá? Se ele faz 5 ligações, esse átomo aqui central de fósforo ele apresenta 10 elétrons de valência ligados. Então ele não segue a regra do octeto. Vocês podem observar que o cloro, se ele tiver na forma de, nesse caso, o fósforo, ele tiver na forma de cátion, ele sim segue a regra do octeto, porém se ele tiver na forma de ânion, ele também excede a regra do octeto com 12 elétrons de valência. Um exemplo clássico de 12 elétrons de valência é o hexafluoreto de silício. Tá? Esse átomo de silício aqui central, fazendo 6 ligações com 6 fluoros, ele possui 12 elétrons de valência, 12 elétrons ligantes. Algumas moléculas também reativas têm átomos com menos de 8 elétrons na sua camada mais externa. Por exemplo, esse composto aqui, o trifluoreto de boro. O boro, nesse caso, ele está fazendo apenas 3 ligações simples com átomos de flúor. E como cada ligação simples tem 2 elétrons, nós podemos ver aqui que esse átomo de boro tem apenas 6 elétrons de valência, 6 elétrons de ligante na valência, ou seja, não seguindo também a regra do octeto nesse caso. Tá? Muitos outros átomos eles também não seguem a regra do octeto, podem não seguir para mais, ou seja, ter mais de 8 elétrons de valência, ou para menos, menos que 8 elétrons de valência. No decorrer das aulas, nós vamos ver aí todos os exemplos aí, ou quase todos, desses átomos que podem ter, ok? Então essas são as bases iniciais, todos esses conceitos vocês devem estudar, devem relembrar, ir atrás para buscar melhores informações antes de nós começarmos qualquer atividade dentro da química orgânica. Ok, gente? Então essa foi a primeira aula de conhecimentos básicos. Muito obrigado.